Olá, tudo bem? No programa Perfil de hoje, a nossa entrevistada é a promotora de justiça santacruzense, Estefânia Ferrazini Paulin. Ela que atua hoje na área de enfrentamento à violência doméstica em São Paulo e ganhou aí repercussão em toda a mídia nacional depois do caso Neymar. Ela que está atuando nesse caso. Doutora, muito obrigado por nos atender. Quase que uma exclusiva, né? Não vi muito ainda a senhora que está à frente do caso, está conversando tão abertamente. Mas isso eu vou deixar mais para o fim, esse caso. Tudo bem, Ana. Primeiramente, a senhora nasceu aqui, estudou aqui, eu já pesquisei a senhora, formada na IT em Bauru. Sim, na IT em Bauru em 94. Passou pelo Sinharim e pelo Leônidas. Isso, exatamente. E decidiu ir para São Paulo. Sim. Por quê? Foi de acordo com a evolução da carreira, né? Quando eu ingressei no Ministério Público, eu passei por algumas cidades e São Paulo é uma cidade que dá oportunidade de estudo, de desenvolvimento de projeto. Tem a área onde eu atuo exclusiva, que é enfrentamento à violência doméstica, e fui me dirigindo para lá, no percurso da carreira, em 20 anos de carreira que eu completei sábado passado. Atua faz tempo na área de enfrentamento? Desde 2013. Qual é a diferença e como é? É uma área um pouco mais específica, né? Sim. Como que é o dia a dia? Então, o Ministério Público ele tem várias áreas, né? Anticorrupção, meio ambiente, do qual eu sou especialista também. A área de enfrentamento à violência doméstica é muito interessante, porque você ajuda nesse desenvolvimento social do empoderamento feminino, uma área que eu gosto muito. Você atua muito na questão social, de ajuda às mulheres, então eu dou bastante palestra, eu vou pelo estado de São Paulo inteiro, participo de muito congresso. Eu acho que ele tem um olhar muito para a área da prevenção, da prática de crime, da reestruturação familiar, e eu acho que a especificidade dele é essa, que é o que eu gosto. Por ser mulher, é mais fácil lidar com os casos, lidar com o dia a dia? Eu acho que a gente tem um olhar diferenciado, né? Você, de uma forma mais fácil, você se coloca na situação da mulher, você olha melhor o cenário que ela está vivendo, porque a gente tem que sair. Quando você lida com um caso, em regra, de violência doméstica, você tem que sair da zona de conforto que você está, do jeito que você viveu em regra, e se colocar na posição da vítima, e procurar entender o que ela passa, o porquê que ela suporta, o porquê que ela volta àquela situação, sem fazer pré-julgamento de nada, né? Então, eu creio que por ser mulher, embora eu tenha colegas que atuam na área da violência doméstica, que são excelentes também, eu acho que por ser mulher isso facilita um pouco. A senhora hoje vive em São Paulo, sim, mas ainda mantém as raízes aqui. Sim. Passa o final de semana, vem sempre? Não venho muito, porque a gente trabalha bastante. De final de semana sempre você tem compromisso, plantão, as nossas agendas, né? Mas eu procuro vir sempre visitar minha família. Eu gosto muito da cidade, tenho muitos amigos, amigo do colegial com quem a gente se reúne sempre. E eu procuro vir bastante para cá, sim. Quais as diferenças entre lá e aqui, principalmente na área da senhora? Da área da atuação, as atuações são parecidas, né? A única diferença é que em São Paulo, capital, existem varas especializadas em violência doméstica. Em São Paulo, no interior de São Paulo, em outros estados, também existe a área da violência doméstica, mas ela é desenvolvida por promotores que acumulam cargos, né? Então, promotores que executam outras áreas também atuam na violência doméstica, mas tenho certeza que com o mesmo afinco, com o mesmo interesse, só que não fica só voltado para essa área, né? Violência doméstica vem crescendo, sempre existiu e era um pouco mais apaniguada pela mulher. Como que a senhora enxerga esse cenário? Eu acho que eu tenho certeza que a violência doméstica sempre existiu. Nos estudos que fazemos, nós, promotores de justiça, né, a gente estuda bastante, lê muito sobre isso, a gente vê que antes tinha cifra negra, né, ou seja, subnotificação. Conforme a lei da violência doméstica, que é uma lei recente, né, de 2006, ela vem sendo mostrada, as mulheres vêm sendo empoderadas, vem acompanhando o noticiário, a mídia ajuda muito. Conforme isso vem desenvolvendo, as mulheres vão tomando ciência do que está acontecendo, a criação de delegacias voltadas à mulher também ajuda muito, e eu acho que essas situações vêm sendo notificadas com maior frequência. Né? Nós não temos estatística, não temos dados de levantamento se a violência doméstica está aumentando ou diminuindo efetivamente, mas nós sabemos que as notificações vêm aumentando por conhecimento da lei.
A mulher ainda tem medo de denunciar o próprio marido, Sim, o pai das crianças? Muito, muito pelo recorte social dela, que é totalmente diferente da gente. O cenário em que elas vivem são muito diferentes da gente. Muitas vezes elas dependem financeiramente, elas têm vários filhos e não conseguem denunciar, elas amam a pessoa com que elas estão e acreditam que eles vão mudar. Tem o ciclo da violência doméstica, que é sabido, né, é estudado socialmente, psicologicamente, que são 4 fases, né? Então começa desde o início da agressão, vai desenvolvendo, e tem a fase da lua de mel, onde ele pede desculpa, ela acredita. Diz que os estudos indicam que, em média, a mulher demora 11 anos para denunciar a primeira vez o agressor, em média. Então elas têm muita dificuldade, né? Elas acreditam, elas amam, elas dependem financeiramente, elas sofrem o preconceito, a revitimização que a gente fala, muitas vezes não são bem atendidas nos órgãos públicos, porque as pessoas não entendem. Então tudo isso causa dificuldade, né? A senhora tem uma opinião formada sobre o porte de arma ao cidadão comum, principalmente relacionado a crimes passionais e algo nesse sentido? Eu acho muito perigoso, porque nós vamos ter mais acesso ao armamento e a nossa cultura não é voltada a isso, né? Então não temos preparação, cursos são caros no Brasil, então num primeiro momento, eu não fiz um largo estudo sobre isso, mas num primeiro momento eu não acho isso interessante, não. A gente vê os Estados Unidos uma luta grande para desarmar a população, né? Onde milhões de casos acontecem. Então eu acho pouco prudente a liberação de arma, né? Para quem não está preparado para usar, né? A senhora, entrando já no assunto, no ápice da nossa conversa, existe uma diferença entre atuar com um crime tão popular com um crime comum? Existe mais dificuldade, mais facilidade? Como que é isso? No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimão. Grãos que alimentam o futuro. Guys, the beats are right. Let's make a little call. Não se queime. Na Influx você aprende a pensar em inglês e domina o idioma mais rápido. Pensou em inglês, pensou. Tem alho douradinho, cebola picadinha, farinha molhadinha com sabor bem brasileiro. Na mesa reunida, alegria e tempero, pra toda a família com o seu sabor mineiro. Se é no almoço, no jantar eu quero sim. Minha farofa preferida é piscinim. É brasileira, é gostosa, é pra mim. Se a farofa é caseira, é piscinim. Farofa com sabor mineiro é piscinim, o sabor da família. Existe uma diferença entre atuar com um crime tão popular com um crime comum? Existe mais dificuldade, mais facilidade? Como que é isso? No caso do Neymar, né, você está mencionando, a dificuldade é pelo assédio, né, que você sofre. O que acontece? O caso nós temos milhões de casos, eu tenho, na minha vara, nós somos em 3 promotores e nós temos 23.500 processos. Dentre eles, eu digo que 1/4 é crime sexual, né, estupro, etc. Não temos tantos, temos muito. Né? Mas o que acontece? O caso do jogador Neymar, do investigado Neymar, ele é de grande vulto por ser uma exposição social muito grande, onde envolve o nome do Ministério Público, do Brasil, né? É uma questão mundial até mesmo. Então, a diferença do caso em si não existe. É um caso que a gente estuda com seriedade, eu costumo dizer com serenidade, tanto quanto outro crime sexual. Contudo, a exposição na mídia, ela exige um pouco mais de cuidado, até para a gente não se deixar levar por essas opiniões. Mas nós somos 3 promotores que estamos acompanhando as investigações ainda, porque o processo ainda não foi distribuído para a vara da violência doméstica, mas a gente foi designada pelo Procurador-Geral para acompanhar, né?
Então, a dificuldade é só essa exposição mesmo, por ele ser uma personalidade, né? Mas a forma de tratamento, de investigação, de importância para a gente é a mesma. A senhora ganhou muita notoriedade depois que foi designada. Como que está lidando com a imprensa? Como que está lidando com isso publicamente? Então, a gente ganhou assim, um pouco de notoriedade. Não sei se... Eu mal estou tendo tempo de acompanhar a televisão, porque a gente está trabalhando muito. Porque, fora o caso do Neymar, eu continuo com os 23 mil processos. Nós não tivemos auxílio para tocar os nossos casos. Então, por conta disso, nós estamos trabalhando muito mais. Porque ficamos 5, 6, 10 horas na delegacia e aí temos que voltar com o nosso expediente, né? Então, eu mesmo estou acompanhando. Eu tenho recebido muitas coisas das minhas amigas e tal. Mas a gente não pode falar sobre o caso especificamente, todo mundo aborda, repórter, liga. Nós temos um assessor de imprensa em São Paulo e ele faz a triagem, digamos assim, com quem a gente pode falar. Porque o inquérito é sigiloso, todos os crimes de estupro são sigilosos. Nesse caso específico, por ser uma pessoa pública, a delegada decretou sigilo logo de início. Embora as informações acabam sendo divulgadas pelos próprios pessoas ouvidas, né? Porque elas podem divulgar, enfim. Mas a gente não dá informação de nada, não dá informação nenhuma, até porque é falta funcional também, a gente não pode dar informação. Mas a gente está lidando com tranquilidade, porque nós não somos celebridade, né? A gente só está fazendo nosso trabalho e tentando fazer da melhor forma possível, né? A senhora vem acompanhando todo o caso, ou participou do depoimento do Neymar. E uma questão que fica no ar é a seguinte: a opinião pública praticamente já tomou lado, a opinião pública praticamente já condenou o culpado e já fez o inocente. Tenho acompanhado. Isso atrapalha? Não, de forma alguma. Tanto que eu digo e eu converso com as duas colegas que estão tocando o caso tanto quanto eu, e é o que a gente sempre diz, nenhuma hipótese ainda está descartada, porque ainda tem pessoas para serem ouvidas, ainda tem testemunhas. Talvez a gente vai ouvir a vítima de novo, porque quando nós fomos designados, a vítima já tinha sido ouvida. Agora ela foi ouvida novamente sobre uma busca e apreensão, não foi muito sobre os fatos. Então, para a gente, não. A gente lida com esse caso como a gente lida com qualquer outro. O que interessa para a gente... Lógico que a opinião pública é importante, a mídia é importante, tudo, mas o que tem valor e o que é realmente importante e com o que nós vamos tratar, seja nós da violência doméstica ou seja qualquer outro promotor para quem o caso será dirigido posteriormente, será analisando as provas. Somente isso. A Nájila já trocou de advogado 4 vezes. Sim. E inclusive já houve até uma quebra de ética entre cliente e advogado. Ele andou, os advogados andaram dando entrevistas, inclusive elogiaram já a senhora também. Isso gera uma dificuldade, isso gera... Como que funciona essa troca constante de advogados? Então, é que assim, o Ministério Público ele tem olhar para a vítima, mas também porque o Ministério Público é da violência doméstica. Nós estamos produzindo todas as provas para que, se isso aconteceu, responsabilizar o culpado, mas, sobretudo, o Ministério Público ele busca justiça, ele sempre busca a verdade do que aconteceu. Não necessariamente vai denunciar ou vai arquivar. Então, assim, eu acho que a dificuldade ela está enfrentando por uma exposição na mídia complicada, né? Porque os advogados se manifestam e abandonam o caso. Eu sinto muito por isso. Mas, para o nosso olhar, não. Nós estamos buscando a verdade e responsabilizar quem praticou o ato que não seja verdadeiro, tanto ela quanto ele. Uma frase que repercutiu muito depois de uma coletiva que a senhora e a outra promotora deram é que a palavra da vítima conta muito. Sim. E a opinião pública, como a gente já conversou, já formou a vítima e já formou o acusado. É realmente por esse ângulo como que funciona um caso tão específico onde só estavam 2 pessoas dentro de um quarto? Dizem que pets são muito espertos, mas eu gosto mesmo é dessa preguiça, da bagunça em casa, de dar uns beijos e da hora da comida. Pensei que era minha Expert, eu só curto Expert. Expert é o alimento campeão para cães e gatos, porque a gente entende esses espertinhos. Expert faz parte da família. Supermercado São Sebastião, qualidade e tradição.
Só no supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem pra o supermercado São Sebastião. Vem pra o supermercado São Sebastião. Frase que repercutiu muito depois de uma coletiva que a senhora e a outra promotora deram, é que a palavra da vítima conta muito. Sim. E a opinião pública, como a gente já conversou, já formou a vítima e já formou o acusado. É realmente por esse ângulo como que funciona um caso tão específico onde só estavam duas pessoas dentro de um quarto? É o seguinte, os crimes sexuais, eles são praticados. Eu falo crimes sexuais, mas a grande maioria dos crimes de violência doméstica, 80% dos casos. A não ser casos que nós tivemos como que eles falam, né, a pessoa que abusou da outra no ônibus, que são os casos de exposição, mas são raros. Geralmente o autor de violência doméstica, ele pratica o crime entre quatro paredes, seja um estupro, seja uma agressão, seja uma ameaça, né? Então, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é importante, porque ela vem denunciando o agressor, que muitas vezes, aos olhos dos outros, é uma pessoa comum, é uma pessoa que não tem antecedentes criminais, até porque a vítima demora para notificar mesmo. Então, a gente considera isso está na jurisprudência, que a palavra da vítima é super importante. Contudo, sempre a palavra da vítima, ela é analisada com fatores externos. No caso da Nájila, com a situação que a levou até lá, a forma como ela se comportou, as testemunhas que nós estamos ouvindo acerca da personalidade dela, acerca da personalidade do investigado. Então, sim, a palavra da vítima é super importante. Senão, nem o BO teria sido lavrado, porque o BO é lavrado com a palavra da vítima. Só que estamos analisando todos os fatores externos para chegarmos a uma conclusão, ou ainda uma conclusão que não conseguimos provas de nada, pode ser, mas nós estamos investigando para tentar e vamos chegar a uma conclusão dos fatos em breve, eu espero. Quais os próximos passos desse caso? Então, a investigação está nas mãos da delegada. O Ministério Público, nesse primeiro momento, só está acompanhando. Sabemos que haverá duas testemunhas a serem ouvidas ainda. E a partir daí, o advogado dela pediu a cariação. Eu não sei como a doutora Juliana vai lidar com isso, porque foi agora, né, no feriado eu não conversei com ela ainda, embora a gente esteja acompanhando, eu não sei o que ela vai decidir. E aí eu estou aguardando a oitiva dessas testemunhas, que será segunda ou terça, para depois decidirmos o próximo passo. E sempre nós estamos em 3, né, colegas? Então, nós vamos estudar para ver o que nós vamos fazer. Sempre a gente estuda inquérito, o tempo inteiro. Nós temos cópia, e a gente sempre analisa, ouve o depoimento de novo. Cada vez que a gente reanalisa o caso, é uma ideia nova que surge, é uma dúvida nova, a forma de elucidar isso da melhor forma possível. Né? A senhora disse que não acompanha a imprensa. Não, eu acompanho sim. Eu só não... quando você me disse, já está notória, acho que eu não vi nenhuma entrevista minha, não consegui ver. A minha amiga Silmara, né, que nos apresentou, que me manda os links, assim, a minha assessoria de imprensa. Eu não estou conseguindo porque eu estou saindo muito tarde do fórum, eu vou muito cedo para o fórum, e lá a gente se debruça nos outros 23 mil casos que a gente tem, porque as outras vítimas também precisam de atenção. Tanto quanto, eu não posso deixar para cuidar delas daqui a um mês, eu tenho que cuidar dela ontem, como eu estou cuidando desse caso. Então, na verdade, a minha falta de acompanhamento é por falta de tempo mesmo. Eu perguntei se a senhora acompanha para saber o seguinte, altera alguma coisa para a senhora, os pensamentos internos e particulares da senhora, não? Internos e sobre particulares? O caso. Como assim, os meus? Sim. Sim, assim, na verdade eu sou ser humano, né? E lógico que a gente tende a pensar de um jeito ou de outro, mas tudo que eu fizer vai ser com base em análise das provas. Isso, eu sou preparada para isso, eu sou promotora há 20 anos
eu não deixo as minhas emoções tomarem conta do caso. Nunca deixei, né? E não deixarei. Eu fiz 1 ano de prova, né? A gente é passado por vários testes para conseguir ingressar no Ministério Público. É feita uma análise detida. Já aconteceu de casos de promotores serem exonerados por não ter condição de atuar, nós sabemos disso. Os casos são midiáticos também, né? E não, eu pelo menos olhando para mim de fora, eu percebo e rezo todo dia para que as minhas emoções não deixem tomar conta dos casos, porque em cada caso que eu atuo é a vida de uma pessoa que eu estou tentando ajudar, né? Fazer a melhor forma possível. Eu tenho que ter essa consciência, né? Quanto tempo mais o caso pode levar? Olha, é uma incógnita ainda. Não sei dizer, porque nós, volto a dizer, nós estamos acompanhando a investigação. Acho que aí vai mais um tempo de investigação, a depender da delegada de polícia, que eu não sei o que mais ela vai querer, porque ela também, cada passo que ela dá é com base num passo anterior, né? Porque surgem situações novas, cada testemunha traz uma situação nova para a gente. Depois vai vir para a gente analisar, nós vamos formar um convencimento do que nós vamos fazer, inclusive se é ou não caso de violência doméstica. Se não for violência doméstica, que se pensou nisso no primeiro momento, nós iremos remeter a um grupo do promotor natural, que é um promotor que cuida de crimes de estupro sem abordagem da violência doméstica. Aí ele vai verificar se ele precisa de outras provas. Então, não dá para saber quanto tempo. Pode demorar 6 meses, 1 ano, 1 mês, não dá para saber. Porque aí vai depender de cada integrante do Ministério Público que tem o tempo que ele precisar para resolver isso, né? Um caso como esse pode ficar marcado na carreira da senhora? Como que a senhora pensa? Eu creio que sim, né? Porque você ganha um pouco de visibilidade, notoriedade. Eu acho que vai ficar uma marca, as pessoas vão perguntar, né? Vão inquirir sobre isso, mas espero que seja de uma forma saudável, né? E leve. Doutora, para a gente finalizar, casos como esse que repercutem na mídia, desestimulam ou estimulam as mulheres a fazerem mais boletins, a denunciarem mais? E quais os conselhos que a senhora sempre faz? Eu acho que devem estimular. Eu gostaria que estimulasse, porque se estimulam ou não, nós vamos saber daqui a um tempo só as consequências disso tudo. Por que eu acho que deveria estimular, Renan? Porque as pessoas têm que ver que nós estamos fazendo de tudo para descobrir o que aconteceu. Se nós não fizéssemos de tudo, bastava que viéssemos a ouvir o Neymar, que nega, a vítima Nájila, que afirma, e formaríamos a nossa convicção. Há uma lesão nas nádegas, que, como o caso é midiático, todo mundo já viu isso. Não estou falando nenhuma novidade. O próprio Neymar expôs a mídia, a Nájila expõe a mídia, a senhora Nájila. Então, bastaríamos que nós analisássemos isso e tirássemos nossa conclusão, mas não. Nós estamos ouvindo várias testemunhas, estamos analisando a situação, estamos analisando, se houve lesão, que ele também não nega, do porquê que houve, né? Se o corpo é disponível, se não é, né? Diferentemente da vida, etc. Então, eu acho que as pessoas que estão acompanhando o caso na mídia, que é como se deve acompanhar nesse caso, por ser sigiloso, devem estar percebendo que a investigação está sendo feita com muita seriedade, com muita preocupação, até para mostrar mesmo que o trabalho tem sido bem feito. Então, eu acho que, na verdade, tem que ser estimulado. E as pessoas devem denunciar, porque, como eu costumo dizer, limite para os outros é a gente que dá. Se a gente permitir que um não seja considerado pelo outro, um eu não quero, não seja aceito, nós vamos dar vazão e possibilidade de que abuso sempre vem ocorrendo. E, na verdade, nós estamos saindo de uma sociedade que ainda é patriarcal e machista, né? E tentando buscar o nosso espaço, o nosso caminho, onde você é casado, você não existe o débito conjugal, que a gente falava, né? Você é obrigado a ter relação sexual se você está casado, ainda que você não queira. Isso não existe mais, isso vem acabando na nossa cultura. Então é importante que se denuncie, sim. Eu tenho casos de marido e mulher casados há 25 anos, onde ela disse que ela vivia bem com ele, ela disse que estuprou, ela tinha lesão da forma como ela disse de defesa, por exemplo. Fizemos estudo social, psicológico e constatamos o estupro. E ele, sendo casado há 25 anos, pegou, salvo engano, 20 anos de prisão. Então tem que ser denunciado sim, mas temos que olhar com muito cuidado.
né, do que acontece e analisar cada caso com muita seriedade mesmo, que é o que a gente vem tentando fazer, né? Doutora, muito obrigado por ter nos atendido. Obrigada, obrigado por agradeço. Falar tão abertamente e sucesso na carreira. Obrigada para vocês também. Parabéns pelo jornal, tá? E muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Dizem que pets são muito espertos. Mas eu gosto mesmo é dessa preguiça. Ai, da bagunça em casa, te dar uns beijos. E da hora da comida. Pensei que era minha Spert. Eu só curto Spert. Spert é o alimento campeão para cães e gatos, porque a gente entende esses espertinhos. Spert faz parte da família. Dedicação é no supermercado São Sebastião. Qualidade e tradição só no supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem pra o supermercado São Sebastião. Vem pra o supermercado São Sebastião. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimão. Grãos que alimentam o futuro. Guys, the beats are right. Let's make a little call. Não se queime. Na Influx você aprende a pensar em inglês e domina o idioma mais rápido. Pensou em inglês, pensou. Tem alho douradinho, cebola picadinha, farinha molhadinha com sabor bem brasileiro. Na mesa reunida, alegria e tempero, pra toda a família com o seu sabor mineiro. Se é no almoço, no jantar eu quero sim. Minha farofa preferida é piscinim. É brasileira, é gostosa, é pra mim. Se a farofa é caseira, é piscinim. Farofa com sabor mineiro é piscinim, o sabor da família.